À nossa volta existem 3 coisas de infinita grandeza, e por mais que você queira, são impossíveis de esconder. O sol, a lua e a verdade. Cada uma dessas bênçãos integram o cerne da humanidade. Mas o que essas bênçãos têm em comum? O tempo. O lado sombra. O lado luz. O poder de escolha e o livre arbítrio definem quem somos. Já o conhecimento nos libertam das amarras, fazendo-nos enxergar, jogando luz onde habitam as trevas. A mentira, a falsidade, a inveja e a soberba sucumbem quando confrontadas pela verdade. Logo de início, venho na presença das mais de 24 mil pessoas de várias nacionalidades que assistiram aos filmes Prova de Inocência, reclamar ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, em exercício no ano de 2025, a restituição integral e corrigida de todos os direitos assegurados pela lei e pela legislação militar do subtenente Ricardo de Lima, sendo imediato e imperativo o lançamento da sua remuneração salarial em folha de pagamento e ou folha suplementar. Visto que, desde o mês de novembro de 2024, ocorrem violações ao direito líquido e certo, onde em violação aos artigos 125 parágrafos 4º e 5º da Constituição Federal, 5º incisos 55, 57, 53, 54 da Constituição Federal, além do 203 do Código Penal e outras leis trabalhistas estatutárias. Cabendo a aplicação do inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal contra o comandante-geral dos bombeiros e ou contra o Estado do Ceará por tão inexcusável violência na omissão dos proventos, segregando o militar do único meio de prover sustento da família e seu, onde já atingiu o tempo e a idade exigidas para obter sua reserva remunerada, em mais de 30 anos de contribuição e serviço. Soldado Caio. Enrolado. Vixe. Sério mesmo, tá com algum desabastecimento. Aqui em cima da caixa d'água do CIOPS. Vista maravilhosa. Missão cumprida. Passemos às explicações. Na verdade, esse e-mail trata-se de um requerimento feito ao Comando Geral pelo subtenente Ricardo de Lima, que frente à decisão da CGD no ofício. A seguir, solicita o cumprimento da decisão do órgão controlador. Tal requerimento especifica em vasta documentação o direito líquido e certo ali reclamados. Mas o que ocorreu foi uma infinita e desgastante procrastinação, omissão. O objetivo, sem dúvidas, foi manter o militar distante dos seus vencimentos, objetivando alcançar a condenação,
por algum dos juízes da justiça militar e ou da justiça comum, pois sendo tal condenação sendo superior a 2 anos, aquela autoridade daria por conclusa a conspiração armada para demitir o militar dos bombeiros. No entanto, eles não contavam com a obstinação do subtenente em provar a sua inocência e encontrar os culpados, dando início a um intenso jogo de gato e rato, um duelo entre as trevas e a luz, a verdade versus as mentiras. A CGD manda devolver o cargo. O Ministério Público Militar reconhece ainda não haver trânsito em julgado e cita a presunção de inocência. O juízo da Justiça Militar julga procedente a manifestação do MP militar e decide pela restituição do cargo público do militar, o subtenente Ricardo de Lima. Os 2 processos da Justiça Comum dormitam em fase de recurso no TJCE. O trânsito em julgado tão aguardado pelos conspiradores sofreu derrota nas instâncias superiores da Justiça. No mês de junho de 2025, por falta de quesito obrigatório. Quanto à expulsão administrativa datada do dia 20 de março de 2025, além de infundada, não se ancora, não se sustenta em qualquer dispositivo legal, uma vez que, no comportamento excelente, por mais de 10 anos e sem qualquer punição, e processos da justiça comum não produzirem transgressão disciplinar, e a expulsão divulgada na imprensa foi motivada por decisão de juízo de 1º grau durante tramitação de recursos, portanto, a expulsão é nula. O próprio artigo 23 do Código Disciplinar PMBM do Ceará deixa claro que são da competência da Justiça Comum e da Militar a decisão de aplicar perda do cargo público como efeito de pena acessória. E esta, além de não poder ser aplicada separadamente, só terá efeito quando não houver mais recurso, após trânsito em julgado, vide a seguir jurisprudências. Este documento da Justiça também é prova de que o militar nunca respondeu a nenhum processo judicial de qualquer por natureza, restando claro que a conduta social do bombeiro militar, Ricardo de Lima, é de extrema idoneidade, merecendo crédito da sociedade pelos seus relevantes serviços. Restando agora a Justiça reconhecer que esta praça foi vítima de conspiração e perseguição política e merece a liberdade. Ainda no mês de junho de 2025, enquanto aguardava ser posto em folha de pagamento, Ricardo de Lima descobre que no mesmo documento em que o juiz da Justiça Militar lhe devolve o cargo público, fora imputados falsamente 11 condenações por homicídio qualificado, na forma consumada, majorados por 2 qualificadoras. Então, fica aqui a certeza de que um grupo grande tem feito verdadeira devassa na vida deste militar. Até mesmo o advogado agiu para cegar a incognição do seu cliente, pois quando veio dar conhecimento da decisão favorável do juiz, ele interrompeu a leitura do texto da primeira folha pelo subtenente Ricardo, virando propositalmente a página e indo direto ao trecho da decisão do juiz. Sabendo esse que tal notícia causaria adrenalina e o desprezo em ler a em primeira página, onde contém as fraudes. Os documentos aqui exibidos durante as explicações deixam claro que há de fato um grupo organizado de manipulação agindo nas sombras, usando de ilegalidades no exercer da função pública, com o fim de produzir falência total a direito alheio, contrariando também direitos e com garantias constitucionais. O advogado, por sua vez, por várias vezes, cometeu atos contrários ao seu ofício, dando suporte aos envolvidos na trama, prejudicando seu cliente. Hoje, a família e amigos de Ricardo de Lima festejam alegremente gratidão.
ao apoio das mais de 24 mil pessoas de vários países, incluindo o Brasil, que assistiram horrorizadas à conspiração armada contra um subtenente dos bombeiros vista nos filmes Prova de Inocência, partes 1, 2 e 3. Sendo este o capítulo 4 desta saga, poderia ser o último, mas tem muita sujeira ainda não reveladas do sistema. E um bombeiro inocente continua preso e há 12 meses sem salário, ato improbo do comando. Arguição de nulidade. Analisando o artigo 3º da LINDB, temos ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Entretanto, o juiz que presidia a audiência de instrução e julgamento do réu Ricardo de Lima deixou de cumprir com seu dever de ofício quando agiu de forma omissa ao ignorar petição do réu com 66 páginas que aportaram nos autos, sob forma de denúncia contra abusos, fraudes e violência cometida pelos policiais civis do Trairi durante as fases dos inquéritos fraudados. A sequência de fotos é do vídeo gravado por um policial Cordeiro, no dia 27 de julho de 2021. Na execução do falso flagrante, armado pela Polícia Civil e com a conivência do Coronel B.M. Mauro, que era à época comandante do quartel onde o subtenente Ricardo de Lima servia. Em conversa com o militar no quartel, o coronel afirmou ter estado reunido com o inspetor Cordeiro na delegacia do Trairi, semanas antes da farsa, fazendo a seguinte afirmação: "Você vai ser preso!" Deu para notar na voz a ameaça naquelas palavras, deixando claro seu envolvimento, visto que não existia nenhum mandado de prisão. O coronel já agia com rigor em excesso desde o ano de 2016, quando o militar estava sob tratamento psiquiátrico, por conta deste e outros abusos, não respeitando recomendação médica. O coronel influiu para prejudicar promoção a subtenente em 2019. O militar perdeu pontos no quesito merecimento. Só foi promovido em 2020 por antiguidade na segunda vaga. Os 200 pontos seriam justamente uma espécie de recompensa por conta dos estresses sofridos em serviço. O coronel Mauro agiu de forma omissa, a prejudicar direito alheio, usando de artifício para não fazer o inquérito sanitário de origem, documento que comprovaria tal direito. O coronel alegou não ter competência legal para tal feito
No entanto, no comando seguinte, um outro militar, de mesma patente, procura o já subtenente, onde este estava preso, e dá início ao inquérito já mencionado. Existe uma prova em áudio, gravada numa reunião com os fiscais de dia, que registra um dos momentos em que Ricardo de Lima sofre assédio moral do Coronel Mauro na presença de .5 militares, o capitão subcomandante da unidade, 4 subtenentes e também o subtenente Ricardo de Lima, antes de ser preso, onde o coronel se desconcertou e esmurrou, com as 2 mãos, o birô sob o qual estava sentado. O militar alegou intimidação, tendo crise de nervos, gravação confiscada na busca e apreensão. Ricardo de Lima pediu transferência para Itapipoca, para fugir do assédio do Major Mauro Oliveira, mas meses depois, o Major assume o comando da unidade dos Zombombeiros, justamente em Itapipoca, donde surgiram algumas cobranças de forma velada. Há indícios de que a influência do Coronel Mauro tenha ocasionado a expulsão ilegal para causar danos financeiro e material, pois o coronel tentou interferir no livre-arbítrio de Ricardo, caçando-lhe o poder da palavra. Onde este ofereceu resistência, invocando o artigo 5º inciso 9º da Constituição, causando frustração e revolta ao coronel, que diante de 5 testemunhas teve que cumprir a lei. Ricardo de Lima pediu transferência para Itapipoca para fugir do assédio do Major Mauro Oliveira. Mas meses depois, o Major assume o comando da unidade dos Zombombeiros, justamente em Itapipoca, donde surgiram algumas cobranças de forma velada. Há indícios de que a influência do Coronel Mauro tenha ocasionado a expulsão ilegal para causar danos financeiro e material, pois o coronel tentou interferir no livre-arbítrio de Ricardo, caçando-lhe o poder da palavra. Durante aquela reunião, a prova de que o militar estava de serviço em 18/2/2020, dia em que Maria Antônia denunciou falsamente o bombeiro, também sumiu do quartel. Após solicitação de cópia autêntica, não forneceram o documento e mandaram fotos borradas para inutilizar a prova. No entanto, a compra do jantar num restaurante em Itapipoca entre 20 e 22 horas daquele dia é prova suficiente que o militar estava sim de serviço. E o capitão que mandou as fotos borradas cometeu um deslize. Ele disse que no dia 18 de fevereiro de 2020, o subtenente Ricardo não estava de serviço, mas que esteve de serviço no dia 19. Então vejamos, o horário da compra foi entre 21 às 22 horas e estando a 55 quilômetros distante de casa e com o risco, como a de dirigir à noite para no dia seguinte ter que acordar cedo e voltar 55 quilômetros a Itapipoca. É contraditório. É de costume os militares nessa condição pernoitar no quartel. Em verdade, o subtenente Ricardo de Lima ficou ausente do dia 18 ao dia 25 de fevereiro de 2020. 3 dias de serviço por normal. Aí volta em casa às 11 horas do dia 21, bota água e ração para os 2 cães em quantidade que dure por 4 dias. Volta ao serviço dia 22, saindo de casa às 7h40 e só retorna no dia 26 às 13 horas. Após os 4 dias de serviço na Operação Carnaval. Registro em boletim do Comando Geral. Há notas fiscais de compras no cartão que comprovam tais afirmações. O jantar custou R$ 8,52. O combustível gasto, R$ 50. Portanto, aquele capitão faltou com a verdade e usaram de má fé para inutilizar a prova, capaz de inocentar o bombeiro. No laudo pericial, Francisco Antônio e sua mãe afirmaram que, no dia 18/02/2020, ocorreu o último abuso. Então, por que a polícia
não fez a prisão do agressor em flagrante, porque o exame pericial não foi realizado em 3 dias, como determina a lei. E o exame deu negativo. Todos os exames realizados deram negativo. Este é de Francisco ASN. Maria Antônia declara no seu depoimento em 18/2/2020 que Ricardo de Lima tomou conhecimento da denúncia no dia 17/2/2020. Mas como? Se ela fez a denúncia no dia 18/2/2020 e no momento em que fazia a denúncia, o militar, segundo as provas documentais, estava de Monte Serviço, distante 71 quilômetros, em Itapipoca. O que existe de concreto na história dela é uma gravação de áudio feita na feira do Trairi, com o cúmplice de Maria Antônia, e de um dia antes dela fazer essa denúncia, onde Gilliard, que é seu parente, afirma nunca ter visto qualquer envolvimento de cunho sexual entre Ricardo de Lima e FASN, e que os boatos que espalhavam no Gurguri eram falsos. No áudio, o militar relata que trabalhará no dia 18/2/2020. Nas várias tentativas de conseguir os horários, 3 gerentes do Bradesco não atenderam à solicitação do cliente. Vai Operação Carnaval 2020 CBMC. Boletim 179/2021. Publicado em data 20/09/2021. Após 1 ano, 7 meses e 5 dias depois, é que foram dar conhecimento dessa informação, pois o coronel Mauro Oliveira, autor da trama, que se desenrolava nos bastidores, os ocultou. Mas Deus enviou um amigo com esse documento. Veja que para divulgar sujeira, eles publicam com celeridade como a transferência de uma prisão para outra. Foi por não possuir arma que o subtenente Ricardo de Lima se sentiu ameaçado pelo morador, que consta do BO. Adiante que o militar tentou acautelar uma arma da reserva do quartel, mas o coronel transferiu o pedido para Fortaleza e ainda proibiu só ao militar de usar tal arma num serviço de fiscal para causar insegurança. O fator Covid o fez desistir da cautela da arma. Tempo de oitiva, 24 segundos. Felipe, conselheiro tutelar do Trairi, à época da denúncia. Era casado com Evilene, prima de Maria Antônia. Hoje, 2025, está separado. Ele fez conexão entre Maria Antônia e o inspetor Cordeiro. A testemunha, por sob suspeição, possui parentesco com a denunciante Maria Antônia. Abaixo assinado com 38 assinaturas de moradores. Gurguri, Trairi, Ceará. 7 das 8 pessoas do núcleo familiar de JPMR, suposta vítima, incluindo este, assinam um documento alegando inocência do subtenente Ricardo de Lima, documento nos autos. As outras 31 pessoas são parentes em comum de FASN e JPMR. Os laudos e perícias aportaram nos autos 697 dias após a diligência de apreensão. Prova viciada pela Polícia Civil e por José Soares, pessoas sem habilidades técnicas, exigidas por lei, gerando nulidades, conhecidas no meio jurídico como Fruit of the Poisonous Tree. Traduzido, frutos da árvore venenosa. Causando o apodrecimento de todos os atos subsequentes a este dentro do processo, causando nulidade absoluta. E visto que esta não preclui, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive aquelas geradas por atos de omissão, o tempo desarrazoado de 697 dias, até os resultados serem conhecidos nos autos. 66 folhas que o juiz se escusou, não deu vistas ao Ministério Público. A defesa técnica nada fez na defesa do réu preso, sabendo ele que ali continham várias denúncias gravíssimas contra a Polícia Civil durante a obtenção de provas.
O advogado ainda chegou a dizer que, para levar as denúncias que invalidariam as provas contra seu cliente até a CGD, o bombeiro teria que pagá-lo por fora e sugeriu até o valor. E após a negativa do subtenente de submeter-se à tentativa de extorsão, o advogado disse: se eu denunciá-los, eles vão perder seus empregos. E se este documento é prova de que o juiz desrespeitou o dispositivo da lei nos artigos 5º inciso 34, alíneas A e B da Constituição Federal, inciso 14 do artigo 41 da Lei 7210, Lei de Execução Penal, segregando o preso do direito pessoal de recorrer a um juiz ou tribunal sem que houvesse renúncia. Declaradamente neste despacho do juiz, ficou explícita a atitude omissiva daquela autoridade judiciária em manter distante da apreciação do ilustre membro do Ministério Público 66 folhas, correspondentes das páginas 769 até 834, onde contém inúmeras denúncias de fraudes cometidas durante as fases de inquérito nos 2 processos aos quais responde Ricardo de Lima. A falta de manifestação do MP gera nulidade absoluta e influi para anular a sentença penal proferida nos 2 processos. Requer a anulação da sentença. Prolatadas nos 2 processos, da Justiça Comum por omissão, de formalidades essenciais ao processo, sendo uma de 9 anos e 9 meses e a outra 19 anos, 3 meses e 3 dias, sob pena de incorrer no crime de abuso de autoridade além de outros crimes. Essa de 9 anos e 9 meses, originalmente era de 10 anos, 7 meses e 13 dias, que sofre redução na dosimetria da pena após recurso no TJCE. Este documento é prova de que o juiz não respeitou a formalidade, visto que as 66 páginas nos autos foram ignoradas pelo juízo do Trairi. O acusado recorre à CGD e à Delegacia de Assuntos Internos, que recebem as denúncias, põe o carimbo do protocolo, mas não gera o número de improcesso. Notadamente agiram de forma omissa e parcial. Em 20 de 2 de 2024, entregue pela família do militar na CGD. As oitivas possuem tempo, tom desproporcional ao conteúdo apurado. Inclusive o de JPMR, que dura apenas 1 minuto e 59 segundos, assinado por um menino de 11 anos de idade, após o abuso policial cometido no falso flagrante. Testemunhas coagidas pelos policiais civis e depoimentos forjados. Só após 697 dias aportou nos autos os exames periciais. O juiz não deu vistas ao MP. Mandado de busca e apreensão, sem a assinatura obrigatória, gerando nulidade e invalidando a prova pericial dos objetos apreendidos, por infração ao artigo 5º, incisos 10 e 11, da Constituição Federal. Invasão a 3 domicílios. Não foi mostrado nem lido. Violação total dos artigos 158, 158-A e seguintes do CPP. Toda a cadeia de custódia foi viciada, visto que os policiais civis não possuíam a devida qualificação para atuarem como peritos. Estes também não estavam capacitados para tal, além de José Soares, funcionário da prefeitura e envolvido em questão política. Também manuseou o material apreendido além da invasão aos domicílios, anulando todos os laudos e inutilizando as provas, pelo princípio do fruto da árvore venenosa, além dos 697 dias de omissão. Eis aqui
Outra prova da falta de idoneidade dos policiais civis do Trairi, que atuaram na busca e apreensão do dia 27/7/2021, onde já haviam forjado um falso flagrante. O inspetor Gurgel, que participou da operação, agora comete desvio de conduta e leva para a sua casa os objetos fruto da apreensão, que além de quebra da cadeia de custódia, também comete o crime de peculato, visto que os bens estavam sob custódia do Estado na delegacia, além do crime ambiental. Deixe-nos explicar. Foi seguindo as migalhas deixadas pelos conspiradores que se chegou às provas incontestáveis da ilicitude cometida pelos policiais civis. Essa ave nativa da fauna brasileira foi encontrada numa postagem em rede social em que foi vista a presença do inspetor Gurgel. Mas como saber se era no ambiente familiar deste? A primeira evidência foi o cão da raça Tupincher próximo à gaiola. Esse cão possui um latido peculiar desta raça. Então, durante uma audiência na casa do inspetor Gurgel, por videoconferência com a CGD, ouviu-se o latido capturado pelo áudio da câmera no ruído de fundo. Outra evidência foi o tipo de cerâmica nas paredes da casa e o padrão usado na colocação daquele revestimento, além da cor que corresponde com a das fotos de uma mulher que Gurgel abraçava em postagem pública. Diante de tais descobertas, surgem alguns questionamentos. Se o inspetor Gurgel afirmou em seus depoimentos que em 37 anos de serviço na polícia nunca leram os mandados judiciais que cumpriram, então se o flagrante foi forjado e o menor, em audiência especial, acusou o policial de ter tirado sua roupa e empurrado este sobre a cama, e em seguida empurra também o acusado, que já estava algemado, e o policial autor desta ação, Ricardo Soares, foi omitido do relatório policial e dos autos. Portanto, diante de tais argumentos, sem o flagrante, existe sim a necessidade da apresentação e leitura dos mandados judiciais, além da assinatura e de passar recibo da segunda via, a quem o assinou, e como o inspetor Gurgel afirma que não cumpriram as formalidades de praxe. Temos a invasão a 3 propriedades: a estrada particular do senhor JMR e as propriedades do subtenente Ricardo de Lima e de dona LML. Os policiais civis usaram de violência e nas abordagem policial à casa do subtenente. Usaram de violência contra uma criança, que eles mesmos plantaram com a ajuda e colaboração de FASN e sua família, Maria Antônia e sua filha Stephanie, que dava suporte ao inspetor Cordeiro. Então despiram e empurram na cama a criança. Em seguida, conduz Ricardo de fora para dentro da casa, lhe algemam e empurram contra o menor, já sem as roupas, e filmam tudo no celular de Cordeiro. Violência gratuita para satisfazer o ego do Coronel Mauro dos Bombeiros, porque Ricardo de Lima recusou submissão a ele. Ato proibido pelo próprio Estatuto e pelo Código de Ética Militar. Além de configurar crime, a tentativa de escravizar o militar, que agora, depois da exibição dos filmes, prova de inocência, tentam transferir de forma ilegal e com documentos falsificados dentro das próprias instituições, até mesmo dentro do judiciário. Este documento foi fabricado com base em réplica da transferência, feita a pedido do militar da PM, Francisco Valdenir dos Santos Pereira, soldado reformado, onde este, por estar à época progredindo para o regime semiaberto, se viu obrigado a pedir à juíza de direito Dura Luciana Teixeira de Souza sua transferência, visto que no local de sua custódia não existir no presmil condições que atendessem àquela exigência. Mas o que se vê aqui é que o falsificador deste documento devia estar com receio de ser descoberto,
e, na pressa, esqueceu de apagar os dados do documento verdadeiro, onde não percebeu que havia, na verdade, cometido o crime de falsificação de documento público e de fraude processual, além de usar falsamente o nome da juíza e usar tal documento para fazer transferir outro militar da ativa agregado para local que expõe a risco de vida, pessoa amparada pela lei. Esse grupo está tentando a queima de arquivo contra o subtenente Ricardo de Lima. Querem transferi-lo para o presídio comum, PARAC, ao espalhar na prisão que o militar responde ao artigo 217-A do Código Penal e, com isso, induzir os presos a matarem o subtenente na prisão e livrar da mão da justiça esse grupo criminoso que abusa de autoridade e da máquina pública para condenar falsamente o bombeiro por crimes que esse grupo criminoso forjou contra um inocente. Previsão dos artigos 242 a linha F do Código de Processo Penal Militar, CPPM. Estatuto dos Militares, das Prerrogativas. Artigo 73. A linha C. Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da respectiva, força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso, ou, na impossibilidade de cumprir esta disposição, em organização militar de outra força cujo comandante, chefe ou diretor tenha a necessária precedência. Evidências contraditórias como o grau hierárquico de Ricardo de Lima é de subtenente da ativa e agregado, à disposição da Justiça. Já Valdenir Pereira é soldado reformado, à disposição da Justiça. Um é da Polícia Militar e o outro é do Corpo de Bombeiros Militar. Um estava anterior a 14/3/2025, estava no quartel dos bombeiros no José Walter, 4ª Companhia 1º BBM, o outro no 5º Batalhão, Presmil. O próprio Estatuto PM e BM do Ceará prevê em seu artigo 197 que trata da demissão, exoneração e expulsão, que menciona no Código Ponte Disciplinar PM-BM do Ceará. Artigo 23. A demissão será aplicada ao militar do Estado na seguinte forma, inciso 2º, a praça quando a linha A for condenada na Justiça Comum ou militar a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, por sentença passada em julgado, observado o disposto no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal e artigo 166, parágrafo 12 da Constituição do Estado, a linha B for condenada a pena de perda da função pública, por sentença passada em bom julgado. A linha D. Cometer transgressão disciplinar grave, estando há mais de 2 anos consecutivos ou 4 anos alternados no mau comportamento, apurado mediante processo regular. A linha I. Houver cumprido a pena consequente do crime de deserção, após apurada a motivação em procedimento regular, onde lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Um mês antes da decisão que devolveu o cargo público do bombeiro no dia 14/3/2025, este documento foi emitido na auditoria militar, onde acusam falsamente o militar de 11 homicídios qualificados no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º do Código Penal. Por 11 vezes na modalidade consumada. Eles usaram o processo originário na comarca de Trairi e entranharam nos autos o texto falso, entre o tipo penal e a pena aplicada no 217-A que já tinham forjado, de forma vil e fraudulenta, ocasionando fraude processual e documental nos autos que ainda estão em fase recursal. Na segunda instância no Tribunal de Justiça do Ceará, competência da Justiça Comum, pois os 2 processos, tanto da Vara do Trairi, são de competência da Justiça Comum,
e fica cada dia maior o número de conspiradores que agora se unem para transferir para a unidade ponto prisional mais gravosa, a fim de dar sumiço àquele que em sua defesa revela ao mundo todas as verdades, até agora ocultas da visão da sociedade e do mundo. O objetivo é queima de arquivo. Mas 24 mil pessoas estão de olho no Ceará e nesse escândalo que já é o maior, na história militar do Corpo de Bombeiros do estado do Ceará. Agora recente se descobre que o capitão-diretor do presídio militar é primo do coronel Mauro Oliveira. Eles foram criados juntos como ponto-irmãos. Isso é tráfico de influência. Coronel Mauro dos Bombeiros é quem persegue Ricardo de Lima desde o ano de 2016. Isso explica o porquê de terem ocorrido alguns eventos que visavam desestabilizar o subtenente, colocando o mesmo em situações embaraçosas. Mas o subtenente Ricardo de Lima foi resiliente, colheu todas as provas que Emil pode e hoje revela ao mundo toda a crueldade dos agentes públicos que o torturam psicologicamente há mais de 4 anos. Mesmo eles sabendo da completa inocência do militar, subtenente Ricardo de Lima, já que não há trânsito em julgado. Este documento do dia 14/3/2025 foi falsificado, fraudado no ambiente ponto da auditoria militar, no momento em que emitia um despacho do juiz de direito Roberto Soares Bulcão Coutinho, que, em sua decisão, autoriza a transferência do subtenente Ricardo de Lima do quartel dos Bombeiros para o presídio militar da PM, pois o prédio que abrigava a custódia estava em ruínas e caindo água do teto, contaminada com fezes de pombos. Sempre que chovia, lá estavam presos o subtenente Ricardo e um promotor de justiça que, mesmo tendo sido considerado inimputável, este ainda ficou por mais de 90 dias na carceragem, contrariando a sentença do judicial. Portanto, não havia nenhuma desavença entre os dois custodiados, contrariando as acusações feitas pelo coronel PM Silvio neste documento, ensejando calúnia contra Ricardo de Lima, que sempre demonstrou conduta irretocável nos seus 30 anos de militar, que estava há 16 anos no comportamento excelente, até forjarem todos os crimes para punir o militar pelo RQ, regulamento que eu quiser, vulgarmente conhecido nos quartéis como perseguição. E o militar, quando assinou tais documentos, foi induzido a erro e instigado pelo tenente BM Almeida, filho oficial de dia, que empurrava a prancheta com o documento falso contra a barriga do subtenente, exigindo que fosse assinado, enquanto que Ricardo de Lima tentava sem sucesso ler antes de assinar, motivos pelos quais, só agora, ao confrontar os dois documentos, o que consta a decisão do juiz quanto à transferência e o documento onde o juiz da auditoria militar devolve o cargo público ao subtenente Ricardo de Lima em 14/4/2025, mas a fraude só foi percebida em agosto e confrontada em setembro. Os vídeos que veremos agora são tido prédio em completa insalubridade para abrigar sob custódia as duas autoridades. Na sala de custódia especial, então, sob custódia o subtenente Ricardo Bombeiros e o promotor Ricardo Memória. E a justiça determinou que ele foi considerado inimputável e mesmo assim, atuando em condições subhumanas. Tanto ele como o subtenente, que está preso porque tentou salvar a vida de um adolescente.
de 13 anos, e a família, para escapar da acusação de cárcere privado, acusou o subtenente de ter abusado do filho dele. Só que as provas apontam o contrário. Então tá aqui por trás da grade. Não dá para fazer um vídeo com mais coerência, mas tudo isso aqui estourou, não foi falta de aviso não. Porque diante daquela ventania houve o levantar das telhas, ninguém quis ajeitar, a instituição do Corpo de Bombeiros não deu a menor atenção aos reclames do subtenente Ricardo, que também foi demitido ilegalmente, né? As provas já estão aí, mas estão insistindo em manter a demissão, mesmo sendo com base em argumentos do juiz de primeiro grau, né? Sem sentença transitada em julgado, diga-se de passagem. E tudo isso aqui se reveste numa situação de abandono, principalmente porque está mantendo o inocente sob falsas acusações. Então tem muita gente envolvida na trama contra o subtenente, e agora que ele descobriu e reuniu as provas, eles estão fazendo de tudo para isolar o subtenente, para que ele não denuncie o descaso que está sendo cometido aqui. Foi constituído um novo advogado com as provas que o subtenente reuniu na sua investigação, que continuou mesmo depois da prisão, e a família também já está se prontificando, já está se manifestando lá fora para providenciar a minha soltura desse lugar. Diga-se de passagem, a minha casa, meu carro, os meus 2 cães morreram em consequência da prisão ilegal, né? Não vou dizer abandono, porque eu fui tirado da minha casa com truculência, com violência, e os parentes do menor que a justiça acusa de ter abusado, de o subtenente ter abusado, os parentes do menor é que estavam cuidando da casa do subtenente e dos cães, alimentando os cães até a morte deles. E agora, recentemente, foi descoberto que alguém que teve contato com os policiais e com a casa do subtenente Ricardo estavam vendendo os bens dele, uma bateria que estava com mais de 20 anos, que estava no poder dele. As fotos e os vídeos e a documentação que estão lá na casa ainda provam que o bem era dele. Esse bem foi tentado comprar, a gente conseguiu fazer a compra, mas a pessoa que estava vendendo reconheceu os dados do cartão de crédito e da irmã do subtenente, que ofereceu o endereço dela para que os bens fossem levados para lá após a compra. Dessa compra foi de fato efetivada, pegou-se um número de CPF e o nome da pessoa que estava vendendo. Pegou-se também o endereço dos supostos locais onde haveriam escritório do Mercado Livre, e nenhum desses escritórios funciona. O Mercado Livre já disse que não tem nenhuma loja em Fortaleza. Portanto, os bens que estavam sendo vendidos na internet, eles direcionavam justamente para esses endereços. E todos eles ligados à loja de aparelho celular, de manutenção, né? O que leva a crer que tem ligação com um hacker que o subtenente Ricardo conheceu no ano de 2018, e que este hacker, ao fazer um serviço de telefonia no aparelho celular do companheiro do subtenente, revelou que fazia serviços para a Polícia Civil, lá do Trairi. Portanto, ele também produz eventos, montagem de eventos. Supõe-se que ele foi o cara que foi na casa do subtenente na madrugada, juntamente com os policiais, e subtraíram o bem, visto que este cara não conhecia o endereço do subtenente, mas a Polícia Civil sabia. E tinha relatos, como foi falado na própria audiência na CGD, ele descreveu todos os bens numa única vez que esteve na casa do subtenente. Isso prova que não tinha capacidade de memorizar tudo aquilo. Portanto, foi tudo produzido, tudo armado, isso já foi descoberto. O Tribunal de Justiça, a CGD, se furtaram com as denúncias que o subtenente fez. Foram levados vários documentos, a desembargadora Marluce não tomou providência, o controlador da CGD também não deu ouvidos às denúncias feitas pelo subtenente, e agora um novo advogado está entrando no caso. Com tudo isso já relatado,
cronologicamente e será resolvido. Eu espero que a justiça me solte daqui. A fiação está toda exposta. Mano, está ativa, mesmo desligado. Fezes de pombo. Esse aqui é o promotor de justiça e um subtenente do Corpo de Bombeiros com quase 30 anos de serviço. Estão sendo mantidos sob custódia aqui. Esse aqui não é lugar para a autoridade estar. Isso aqui não é cela especial, não tem condições. Isso aqui é a situação da sala do Estado Maior, custódia especial, né? Previsto no artigo lá 295 do Código de Processo Penal. Aí aqui tem um promotor e um militar subtenente do Corpo de Bombeiros que estão aqui nessas condições degradantes. Em reação em cadeia, todas as luminárias tiveram contato com água, estão daquele jeito, estourando. Tá aí. Era esse descaso que deveria constar no relatório que pedia a transferência do subtenente, mas resolveram atacar a honra pessoal de Ricardo de Lima. Sempre foi essa a intenção, como a tentativa de fraudar outra transferência com mais um documento falso para o presídio comum, até mesmo sem o despacho do juiz. Mas Deus pôs a mão e impediu, ouvindo minhas orações. É o medo que apareça a verdade sobre o que vocês fizeram a um inocente. 2 tentativas ilegais de transferência que partiu do comando do presídio militar. Presmil, esta em 3 de julho de 2025, a outra em 23 de 9 de 2025, foi rebatida com o documento do juiz militar, que devolveu o cargo público ao bombeiro, subtenente Ricardo de Lima, em 14 de 4 de 2025. Mas nem todo mundo é desonesto. O policial civil da DECAP, Delegacia de Capturas, ao perceber a trama sórdida, recusou o recebimento do militar sob custódia, pois sem despacho do juiz e vendo o documento que comprovava que era militar da ativa, percebeu a ilegalidade, justiça divina a todos eles e que a lei do retorno seja rigorosa na proporção do que me fizeram. Amém. Gratidão. O próximo passo aqui, a lâmpada aqui também estava tocando. Tirei 14 baldes d'água com capacidade para 18 litros. Sujeira aqui, isso aqui é fezes de pombo. Este documento do coronel Silvio não corresponde à verdade quando acusa um bombeiro militar de ser indisciplinado. Vejam a ficha dos assentamentos. Há 16 anos no comportamento excelente. Fezes de pombo que está vindo do telhado, do teto, lá de cima da laje. E a fiação está toda, mesmo desligada, está toda ativa. Por que não tirou? Aqui, ó. Sei que for avisar aí o comandante aqui do quartel dessa situação. Foi avisado aí dessa situação todinha aqui, ó. E não tomar nenhuma providência, ó. Saindo água daqui, ó. Boca da lâmpada. A gente tá no escuro. A água tá se arrastando para todos os lugares aqui. E por pouco não se toma um choque. Por pouco não se toma um choque. Tem água aqui, ó, por todo canto. Ó.
depois daquela ventania, foi avisado da situação que estava isso aqui, ó. E nenhuma providência foi tomada. Saindo água tomada aqui, ó. Esse aqui é o quartel da quarta CIA do primeiro BBM. Olha o local onde está mantido sob custódia. Duas pessoas, um militar e um civil, que estão sendo mantidos juntos, sendo que o civil foi considerado inimputável, era para estar sendo tratado e não está atrás das grades, e o militar tem a prova de inocência. Porém, o poder público está destruindo as provas, deixando bem claro que é uma perseguição. É uma perseguição. Aí depois daquela ventania, a água descendo pelas paredes. O próximo passo agora vai ser um desabamento. Não foi falta de aviso. A gente vai usar os vasos de água com sujeira de pombo caindo sobre nossas cabeças. As lâmpadas foram tiradas porque estavam saindo água por elas. E é isso. É o estado do Ceará negligenciando o tratamento aos que mantêm sob custódia aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, na quarta CIA do meu BBM, José Valta. Não por falta de aviso, não. Que isso aqui aconteceu. Que tem meu gato velho, papai, cadê o gato velho, papai? Cadê? Que bicho sem vergonha, papai? Ai, Maria, papai, cadê meu gato velho? Cadê? Olha, que bicha preguiçosa. Não, precisa não. Só pra te proteger mesmo. Pode tocar pra isso, era isso. Não precisa não. É bom porque aí você fala bem mais alto, tá? Doutor é chefe. Sim, excelência. Oi, Vamos lá. quando você estiver pronto aí. Então.
Excelência, a doutora Itamara vai entrar aqui só para deixar um alimento depois para o jovem que ele está com fome, ele não está se sentindo bem, tá bom? Só para avisar o senhor e a sala de audiência. Tá certo. Vamos lá. Seu remédio? Tá, eu não vou falar qual, tá bom? Boa noite, sou Rochelle Moreira, assistente social e entrevistadora forense. Tá, João Paulo, já estou autorizada a iniciar a sua entrevista, tá? Pelo meritíssimo juiz Dr. Cristiano. Temos também na sala de audiência o promotor de justiça, Dr. Fábio, advogado de defesa, Dr. Márcio. Tá bem? Nesse momento, peço para que você lhe informe que estamos sendo gravados, tá? As autoridades estão nos assistindo. E peço a você nesse momento para você se apresentar, falar seu nome completo, a sua idade. Meu nome é João Paulo, eu tenho 12 anos. João Paulo Moreira Reis, tenho 12 anos. João, o que é que você gosta de fazer? O que você mais gosta de fazer no seu dia a dia? Trabalhar? Você gosta de trabalhar com o quê? Fazendo o quê? Capinando. Você capina onde? Minha roça. Na tua roça? Essa tua roça fica perto da tua casa? Sim. Fica? Você veio pra cá com quem? A minha mãe. A sua mãe? Qual o nome dela? Neuza Maria Moreira Reis. A dona Neuza, ela se encontra lá fora, não é isso? Te esperando? Tá bom, então. É muito importante você saber que quem tem as informações é você, tá? Eu não tenho as informações, eu não sei o que aconteceu. Nós não sabemos na realidade, então por isso nós não podemos fazer perguntas, tá certo? E é muito importante falar a verdade e a realidade, das coisas que realmente aconteceram, tá? Se em algum momento eu repetir alguma pergunta, não quer dizer que você respondeu errado da primeira vez. Se eu repetir a pergunta, é porque a sala de audiência precisa esclarecer, entender melhor, tá bom? Tá bom. Se eu falar, João, alguma coisa que você não disse, por favor, me corrija, tá? Então você deve me corrigir. Se eu te falar, nós estamos aqui com o João, ele tem 16 anos. Você vai fazer o quê? Corrigir. Me corrigir. Porque você tem quantos anos? 12 anos. Se eu fizer alguma pergunta que você não entenda, você me fala, Rochelle, eu não estou entendendo. Eu vou te perguntar novamente, tá bom? Respeitamos o seu direito de falar, tá? Falar realmente das coisas que aconteceram, a realidade, tá? Se você for perguntar alguma coisa que você não lembre, você nos fala, eu não lembro ou não aconteceu. Não precisa criar, inventar, tá bom? Então é isso. Vamos lá e vai conversar um pouco sobre a denúncia, né? Sobre esse processo que está tramitando, né? Que as autoridades precisam dar seguimento, tá bom? Então, João, te pergunto, sobre o que você veio falar, sobre quem você veio falar, né? Então a gente vai conversar sobre esses assuntos, tá certo? Então, você pode contar uma história, você tem um relato livre, agora você pode falar à vontade, você lembra do que aconteceu, tá bom? E depois a gente faz umas perguntas, tá? Lembrando que eu vou te fazer perguntas e também, né, vou estar fazendo perguntas que a sala de audiência pedir, tá? Juiz, promotor, advogado de defesa, tá certo? Vamos lá. Pode conversar com a gente, conte pra gente o que aconteceu, o que você lembra. Você está aqui para falar sobre o quê? Ricardo. Sobre o Ricardo? E o que aconteceu para que você venha hoje falar sobre o Ricardo? O Ricardo, quando eu estava doente toda a vida, ele ia para o hospital, mas eu e a minha mãe, meu pai, nunca fez nada comigo. E o que mais você lembra? O que aconteceu? Não sei mais não. Não sei mais não, acho. Não?
Você lembra de algum momento que o Ricardo estava na sua casa, o que é que seus pais conversaram, o que é que você conversou? Eu caí lá pra casa, não restar mais o pai. Não restar, conheci o vice dele, que vinha, só isso. Tá, algum momento, João, aconteceu alguma coisa que você esteja lembrando? Não, senhora. Não? Nós vamos pedir para que você me fale mais sobre isso, tá? Sobre o Ricardo, né? Me fale mais sobre o que aconteceu, o que acontecia depois, né, no seu dia a dia. Você disse que o Ricardo ia até a sua casa. Como era esse contato, essa convivência? Ia lá pra casa com essa mãe, eu ia pro culto todo dia, eu ia pro culto. E ficava com essa mãe. Você, João, conversou com alguém sobre o que você vinha fazer aqui hoje? Com alguém da sua família? Com alguém próximo? Não, senhora. Não? Tá. Você, em algum momento, chegou a frequentar a casa do Ricardo? Não, senhora, só ia lá quando a minha mãe ia. Por que você ia lá pro Ricardo? Eu ia buscar limão pra mim dele. Ia pegar limão para vender? Quando você ia pegar limão para vender, você se encontrava com a sua mãe? Sim. Ela ia com você? E sempre que você ia com a sua mãe, o Ricardo estava em casa? Não. Estava trabalhando. Tinha dia que ele não estava trabalhando. Você entrava na casa, pegava os limão? Lá fora. Lá fora? E quando você ia para a casa do Ricardo, que ele estava em casa, você entrava dentro de casa? Não, senhora. Não entrava? Entrava para dentro da casa, para dentro do terreno? Você estava no terreno para jantar as caixas que não tinha tempo e jantar o limão. Entendi. E você, em algum momento, quando você estava lá na casa do Ricardo, você viu outras pessoas, outros adolescentes ou outros adultos? Não, senhora. Não? Eu vou falar com a sala de audiência agora, tá? Para saber das perguntas e já que eu volto para conversar contigo. Tá bom? Poxa, ele consegue ouvir? Que eu Agora estou ouvindo. Agora sim, doutor. Agora Tá certo. sim. Estou te ouvindo, pode falar. Pronto, excelência. Tentei, né, iniciei o estágio 1 e o estágio 2, mas o adolescente não falou muita coisa, né? Então A gente tá acompanhando aqui, tá? Pronto. Eu não sei se teria alguma pergunta a ser formulada pelo Ministério Público. Também queria que a senhora tentasse perguntar para ele, por gentileza, se o Ricardo em alguma ocasião já tocou nas partes íntimas dele, já tentou um contato mais próximo com ele, já beijou ou nele ou em algum amigo dele, inclusive também. Se ele já ficou sem roupa na casa do Ricardo ou se o Ricardo já ficou sem roupa também na frente dele. E por último, se o Ricardo ele tinha o costume de filmar e bater foto deles sem roupa ou então de alguma maneira enquanto eles estavam lá na residência do Ricardo. Acredito que nesse primeiro momento são essas as celas. Deixa eu dizer que o remédio. Certo. Permissão, excelência, doutor Cristiano. O João está pedindo para informar o senhor que ele não está se sentindo bem
porque ele tomou medicação e era para ter tomado 18h40 e não tomou. Aí eu vou pedir para ele contar para a sala de audiência, tá bom? Tá certo, pode fazer uma pausa aí para ele voltar lá, para ele tomar uma água no banheiro. Eu não sei se ele tá com fome, quer comer alguma coisa. Aí a gente verifica se tem como continuar, tá? Ele falou que é um medicamento, né? Que ele tem que tomar. É controlado esse medicamento? Passou do horário mais de 1 hora aí desse medicamento. Ele tomou agora ou ele tá sem tomar, Rochelle? Excelência, ele tá sem tomar. Até eu conversei com a mãezinha porque a gente não tinha ciência dessa situação, porque se tivéssemos conhecimento, tínhamos adiantado a oitiva dele, né? Tá, eu vou... Mas... eu não sei nem se tem concordância da acusação e da defesa, mas eu acho que ele tá prejudicado continuar na data de hoje, viu? Eu nem sabia dessa situação do medicamento. Excelência, pela ordem. Pois não, doutor. Excelência, pela ordem. Pode falar, doutor Márcio. Excelência. Eu acredito que você já até adiantou que deveria ser remarcado, essa oitiva, porque o menor não está se sentindo bem, nem tomou remédio. Eu acho que é precipitado nós continuarmos essa oitiva desse menor, essa. É nesse sentido mesmo, doutor, a decisão, nesse sentido. A percepção aí da Rochelle, né? E essa comunicação aí da falta do medicamento vai ficar prejudicado o depoimento hoje, né? Qualquer coisa que seja colhido hoje pode ser que não represente a verdade ou a tranquilidade dele, né? Sim, excelência. Tá certo? Então eu vou encerrar, pode avisar aí a família, ele. Eu sei que eles estão aí de carro, tem como voltar rápido para casa, porque isso aí não devia ter acontecido. Tá bom? Sim, excelência. Tá bom então, obrigada, agradeço, boa noite a todos. Boa noite. Eu, subtenente Ricardo de Lima, do Corpo de Bombeiros Militar. Vou explicar o que ocorreu nesta audiência. Esse adolescente que tinha 12 anos em 30/6 de 2022, ou seja, 15 dias que completara 12 anos. Esta audiência começou às 13h30. Foram ouvidas várias testemunhas, incluindo adultos maiores de 18 anos. Este adolescente era o mais jovem dentre eles. O motivo pelo qual ele foi deixado para ser ouvido. Por último, é que em outra audiência, JPMR inocentou o bombeiro e descreveu o horror que sofreu, sem se dar conta em sua inocência, que foi vítima de violência policial. Quando o policial civil, Ricardo Soares, lhe conduziu para o quarto do mento subtenente Ricardo de Lima e lhe tirou as roupas e o empurrou sobre a cama. Em seguida, levam o bombeiro de fora para dentro de sua casa para fazer parecer flagrante. O algemam e o empurram na cama, junto ao garoto, que Ricardo Soares já havia despido, e filmaram a nudez da criança no celular do inspetor Cordeiro. Eis o motivo pelo qual deixaram o menino por último e com a conivência do juiz, já que as palavras daquele menino jogou um balde de água fria nos conspiradores. Eles sabiam que o menino tomava remédio controlado e provocaram o mal-estar para fazer encerrar a audiência especial. Mas em breve, relato o menor inocentou novamente o bombeiro. O menino ficou sem alimentação das 13h30 às 20h40, quando passou mal, e não tomou uma das duas medicações, ou seja, 6h30 da manhã e a outra às 18h40. Esse menino também não recebeu assistência psicossocial após a violência policial, que sofreu ao presenciar a prisão do bombeiro. Esses 4 filmes deixam claro a inocência de Ricardo de Lima e o horror vivido por ele, que está em prisão preventiva perpétua há mais de 4 anos, por acusações que ele nunca cometeu. E se tem algum Ricardo que deve ser punido com os rigores da lei, é o policial civil Ricardo Soares, que produziu as fraudes, cometeu os crimes dos artigos 240 e 241C do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, além do artigo 150 do Código Penal, artigo
5º incisos 10 e 11 da Constituição Federal, além de outras fraudes, e invasão à casa da família do DJPM-R, em 1º de outubro de 2021, quando ele e Cordeiro flagraram a mãe do menino, nua enquanto se vestia em seu quarto. Esse monstro foi outra desgraça na vida do subtenente Ricardo de Lima e depois após requerer sua transferência. A Tenente-Coronel PM Keidena, diretora do Presídio Militar em 2021, para o quartel do Corpo de Bombeiros Militar, por ser direito seu, previsto nos artigos 295 CPP e 242 do CPPM, só não esperava ser colocado sob custódia, junto a um civil e ainda por cima, o pior ser humano com quem tive o desprazer de coabitar. E com o passar dos dias, foi-se descobrindo a periculosidade daquele ser, pois além de se revelar um narcisista de grau muito elevado, suas amizades também não seriam tão distante da sua persona. Moisés se mostrava à primeira vista como alguém receptivo, cordial, mas era só mais uma de suas facetas, visando o benefício futuro, tudo em prol de satisfação pessoal. Esse cara também se mostrou um predador de pessoas de boa índole. A ruína do subtenente começou aí, pois sendo pessoa muito prestativa, amiga e sensível às pessoas em dificuldade, foi sopa no mel, começou a extorquir o parente do subtenente Ricardo, pois o militar havia deixado um pagamento de suas contas ao seu encargo, assim como o cartão do banco. Como ele estava há mais tempo naquele local e tinha seduzido a todos com seus jogos da mente, tanto os policiais como os bombeiros já estavam presos às suas teias, que fingia filantropia para resolver causas contra bancos Dessa forma, ele obtinha acesso aos dados pessoais das vítimas, além de ter boa memória para números. Então, com a intimidade do dia a dia, se inteirou da vida pessoal de Ricardo e vendia as informações aos conspiradores. E quando não conseguia obter sucesso nas investidas ao subtenente Ricardo de Lima, esse se vitimizava. E quando não dava certo, providenciava alguma contenda e sempre o culpava o militar, que por vezes teve que responder a alguns procedimentos disciplinares, onde colocava uns contra os outros e sempre saía ileso, mas a vez dele chegou. Serei breve, mas verdadeiro. O mais relevante dos seus crimes foi convencer ao subtenente Ricardo a contrair valores junto ao Bradesco a fim de realizar a perícia do vídeo do falso flagrante gravado e editado pelo policial Cordeiro. Foram 5 empréstimos ao todo. Em 16 de agosto de 2022, foram feitos 2 deles. E nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, Moisés induziu a erro o cunhado do subtenente Ricardo, onde foi transferido o valor de R$8.000, a pretexto de ser para a perícia do vídeo que inocentaria o bombeiro. Então ele deu o golpe mais ousado, fazendo o subtenente dispensar o advogado Dr. de Paula, que também é coronel da Polícia Militar da Reserva. Aí traz para seu lado Márcio Ferreira de Oliveira e Victor Henrique da Silva Ferreira Gomes. Os 3 são amigos de longas datas, então feito o trio. Todos 3 advogados começaram as transferências. Já em dezembro de 2021, foram 32 prints, que hoje servem como prova. Passemos às apresentações, como as imagens a seguir. Moisés Antônio Gurgel Pinheiro e seu pai, José Maria Pinheiro, de 61 anos, respondem pela acusação de homicídio duplamente qualificado em Senador Pompeu contra uma mulher no ano de 2016, além de Moisés também responder a um homicídio culposo por atropelamento. Aí, o Corpo de Bombeiros prende, junto a este ser, alguém inocente.
Márcio Ferreira de Oliveira, advogado de defesa, durante audiência de instrução, flagrado em conversa codificada entre o promotor e o juiz, deixando o réu sem defesa, tudo registrado em videoconferência. Eis aqui parte dos envolvidos nessa trama onde, mesmo com os ataques narcisistas de Moisés, o subtenente Ricardo de Lima aprendeu como funciona o jogo de xadrez do judiciário e, com foco no conhecimento adquirido nos livros de direito, pôde construir uma muralha com base na verdade, na justiça e no amor, espiritualidade e fé. E a CGD recebe e carimba como protocolado um dossiê com 321 páginas e um pendrive com 3,6 gigas com provas. Mas não geraram os números de protocolos em 18 de setembro de 2024. Após carimbo de protocolo da CGD, o familiar do subtenente Ricardo de Lima encaminha pessoalmente o mesmo material ao gabinete da doutora Marlúcia de Araújo Bezerra no TJCE, que recebem e carimbam o dossiê ao lado do carimbo da CGD em 24 de setembro de 2024. Nenhum dos órgãos gerou os números DF protocolos, nem qualquer processo relativo ao material recebido. No entanto, viu-se o reboliço que tal material causou, onde, pela movimentação, foi possível observar os conspiradores baratinados, pois aquele material inocentava o bombeiro e botava suas cabeças a prêmio. Não o bastante, aquele dossiê, contendo 321 páginas, foi mesclado com as provas do pendrive e digitalizado, onde ganhou corpo e agora com 625 páginas ilustradas, que foi estrategicamente enviada à CGD, à desembargadora Marlúcia, ao coronel Garrido da CGD, ao coronel Heraldo e ao Comando Geral dos Bombeiros. Então, como retaliação à ampla defesa prevista no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e o inciso 14 do artigo 41 de lei 7, 2 e 10 e o inciso 34 alíneas A e B da Constituição Federal, segregando o direito de recorrer a um juiz ou tribunal em defesa de direitos e para esclarecer situações, visto que tratava-se de fato novo e arguição de nulidades absolutas, capazes de sepultar os dois processos aos quais aquele material se refere, onde se descobriu o falso, causídico advogando contra o próprio cliente. Então, visto que foram todos expostos, tentam a todo custo demitir o bombeiro para assim segregá-lo do seu sustento e da família, e espalharam fake news, propagando contos de má conduta nos veículos de anti-imprensa. Mas nenhuma fé se abala diante de mentiras. Violação a 3 domicílios, denunciação caluniosa, uso indevido de algemas. A polícia usou de violência, despiu o menino de 11 anos.